E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual. Vamos dar sequência aos nossos estudos, à nossa perseguição à nota 1000, ao texto perfeito, à redação perfeita. E a gente está falando sobre a competência 2. Eu dei um parâmetro, um panorama geral na aula passada e agora estou especificando sobre coletâneas, sobre os textos motivadores. Pessoal, aqui está um segredo fantástico que muita gente não valoriza e eu preciso trabalhar isso com vocês, mostrar isso para vocês, como que a gente pode explorar adequadamente os textos motivadores. E aí a gente verifica isso bem aqui, ó. Ler os textos motivadores ou focar apenas no recorte temático? É uma pergunta muito recorrente. Muitos alunos dizem assim, professor, eu não vou perder tempo lendo a coletânea, não. Eu vou olhar só o recorte temático, vou lá para baixo, verificar qual é o recorte temático e vou escrever. Até porque eu não quero me deixar influenciar negativamente pela coletânea. Beleza. É uma estratégia, mas é uma estratégia que pode ser arriscada. Por exemplo, se não tiver no tema a delimitação Brasil, se não estiver no tema uma delimitação de determinada sociedade, um ponto específico que não fique tão claro no tema, tá? Em si, no recorte temático, a coletânea vai te ajudar. Então, assim, você não vai perder muito tempo, tá, lendo a coletânea. Você vai ter que dedicar um tempinho específico para essa leitura, principalmente para pegar pistas, para verificar sobre o que deve ou não deve fazer, tá ok? Então a coletânea, pessoal, ela é uma estratégia importante, ela é de suma importância. Na verdade, normalmente são 3 a 4 textos que o Enem coloca, uma reportagem, uma divulgação científica, um gráfico, um infográfico, enfim, uma charge. Normalmente vem dessa forma e aí você precisa fazer uma leitura. Isso já está sendo avaliado, na verdade, a sua competência leitora, tá? Que pode te ajudar aí na competência 2, enfim. Então, fique atento para que você não derrape, até porque existem pegadinhas na própria coletânea e você precisa estar atento para isso, tá ok? A coletânea pode ajudar e muito. Fiquem atentos a pelo menos 3 dicas preciosas. Então, o que eu quero trabalhar com vocês de forma objetiva, de forma clara, esclarecedora, na verdade, é como que a gente pode usar a coletânea ao nosso favor, tá? Primeiro, perceba as pistas, as sugestões, as dicas dadas pelos textos. Hilton, eu não tenho ideia nenhuma sobre tese, sobre argumentação, como que eu vou argumentar? Pessoal, coletânea. Ter um olhar atento para a coletânea, a gente pode verificar exatamente essas pistas argumentativas, essas dicas de tese, essas dicas, porque a coletânea ela direciona. E a gente só precisa ter esse olhar. Mas como assim, Hilton? Que a gente pode verificar? Olha só, tem o Enem 2018, tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Poxa, não era um tema tão simples, tá? Comportamento, controle de dados, controle de dados na internet. Então, alguns alunos poderiam ter dificuldade em identificar a linha argumentativa. Vamos verificar algumas pistas aqui. No texto 1, a gente já tem algumas pistas, mas vamos lá. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo, olha aqui, ó, já está dando pistas, cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transição de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que satisfaz. Até aí, alguma coisa negativa, algum ponto negativo, eu posso olhar isso como positivo. Pode favorecer aquele usuário, sempre os gostos, enfim.
O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais, olha a diquinha aqui, ó, e pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E é esse o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha, que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Aqui, a coletânea está nos dando pista argumentativa, pista de tese, que exatamente estaria relacionada a essa filtragem feita pelas redes sociais. Até que ponto esse controle, ele de fato ele é satisfatório, moldando a maneira de pensar. Aí a gente pode colocar a questão das fake news, a gente poderia colocar a questão de política, de opiniões, como essas opiniões elas podem ser influenciadas exatamente por uma cadeia de informações. Sacaram? Dicas. A gente precisaria perceber aí seria aqui uma questão de políticas públicas voltadas para uma proteção maior, ter um controle maior das redes sociais, o Estado ter um controle, ou ter acesso, ou bloquear, ou não permitir que esse usuário fique tão vulnerável. Enfim, aí aqui seria uma linha argumentativa, pista que a coletânea está nos dando, tá? Ilusão de liberdade. Então, são essas expressões aqui, elas vão nos indicando que há um problema, tá? Então, não há uma liberdade, há uma ilusão, porque esse usuário ele está condicionado a adquirir aqueles produtos, a obter aquelas informações, e isso vai manipulando o seu pensamento, tá? Texto 4. Olha só, outra pista que a gente pode, ou outras pistas que a gente pode observar. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trend Topics ou critérios como relevância, mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Tá? Existe uma linguagem aqui técnica, uma linguagem de computação, enfim, que a gente não domina. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais risco de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. Aqui, pessoal, já leva a responsabilidade também para o usuário. Se, por um lado, nós temos as ferramentas, as redes sociais, se por um lado nós temos a falta de segurança em relação aos controles, em relação a todos esses sistemas, por outro lado, o próprio usuário, olha só, pessoal, está dando dicas, está dizendo assim, olha, o usuário é que fornece. Como é que eu poderia mostrar? Você sabe aquele site que diz assim, olha, entre com a conta do Face. Aí você não quer fazer um cadastro, não quer perder. Aí você, entra com a conta do Face. Ou seja, você está dando todas as suas informações para aquele site. Sacaram? Então, mas se eu não tiver esse conhecimento, aí lascou. Tá? Você precisa ter informações, porque a coletânea está te dando pistas, só pistas. Então, esse olhar que você precisa desenvolver. Beleza? Olha só, quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que mais sobre eles, há risco de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Hilton, como é que eu posso buscar pistas num tema desse que foi fácil? Mas olha só como a coletânea te direciona. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975. Aqui eu já paro bem aqui. Muita gente foi falar sobre Netflix, muita gente foi falar sobre como que o canal, a TV aberta, tá, pode auxiliar na divulgação de mais filmes. Não, o tema
Democratização do acesso ao cinema, não a filmes, mas ao cinema. Então a coletânea já está dizendo claramente que são salas, e a gente verifica isso ao longo do texto, tá? Uma para cada 300 mil habitantes, 80% de cidades, interior. Desde então o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997 chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Sala de novo. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Salas novamente. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país em relação a habitantes por sala, sala de novo, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta nas grandes cidades. Aí aqui já deu a tese. Aqui já escancarou a tese. Aqui a gente tem a pista em relação ao filme, mas projeção, cinema, sala especificamente, e não a Netflix, e não a streams, e não a internet, enfim. Beleza? Então, quem está me dando todas essas informações? A coletânea. Olha a tese. Foram privilegiadas as salas de renda mais altas nas grandes cidades, as áreas de renda mais alta. E aí a gente verifica que uma das teses, que a maioria dos que tirou 1.000, daqueles que tiraram, perdão, a maioria daqueles que tiraram 1.000, a maioria escolheu exatamente a desigualdade social, a dificuldade de muitas pessoas terem acesso exatamente em relação à renda, ao custo. Olha aqui, ó. Dado exatamente aqui, concentração em shoppings, ter que ir para um lugar que tem que pagar caro, enfim, tá? Então, tese bem definida, porque a gente pegou pistas. Leiam com atenção. Segunda dica, Hilton, eu posso usar dados ou informações, eu posso copiar dados ou informações da coletânea? Não é interessante, tá? Mas, se for necessário, você precisa extrapolar as informações contidas na coletânea. Não aconselho usar a coletânea. Mas, se você perceber que não tem um jeito, não tem outra opção, você precisa extrapolar. E isso acontece muito, é muito comum quando o aluno se prepara com algumas, principalmente com legislações. Vou pegar aqui o artigo 5º da Constituição, que cai muito, normalmente é muito usada a Constituição em coletâneas, ou uma legislação específica, ou uma citação, ou um pensador, tá? Que está lá, estava na coletânea, e você se preparou para aquilo. O que é que você faz? Normalmente, eu também digo para os meus alunos que a gente precisa ter pelo menos 3 cartas na manga. 3. Para introdução, para desenvolvimento, a gente precisa ter 3 cartas na manga. Poxa, eu tenho a Constituição na coletânea. Como é que eu vou utilizar? Você precisa extrapolar essa informação. Sempre extrapolar a informação, tá? E aí eu te dou aqui uma dica. Olha só. Textos motivadores. Nós vamos ter do último Enem sobre democratização do cinema. Olha o texto 1. No dia da primeira exibição pública do cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho. Lumière desencorajou, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século. Hilton, eu li sobre isso antes, eu já tinha lido sobre o cinematógrafo, porque eu fiz uma redação sobre cinema e eu já tinha falado sobre cinematógrafo.
Olha uma forma de extrapolar, que eu coloquei aqui, ó. Desenvolvido pelos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, ó, já extrapolei. Já não está mais falando só sobre Lumière, mas Auguste e Louis Lumière, e apresentado ao público em 1895, mesma data. O cinematógrafo era uma máquina a manivela que permitia captar as imagens, revelar o filme e depois também projetá-lo em uma tela. Extrapolei. Isso aqui que o corretor quer olhar, ele quer vislumbrar a tua capacidade de não ficar preso exatamente à coletânea. Hilton, a informação é muito parecida, mas não é igual, não é a mesma. Você está trazendo informações diferentes. Olha só, manivela, que ela era uma máquina manivela, ou seja, poderia ser transportada para qualquer lugar, tá? Fazia a captação de imagem, fazia a revelação do filme e também poderia projetar em uma tela grande, uma tela, tá? Dando a possibilidade de que várias pessoas assistissem ao mesmo tempo. Extrapolar, caso não dê para você deixar de usar a coletânea porque você treinou antes, traga alguma informação a mais. Se você treinou algumas citações ou legislações e elas apareceram na coletânea, tente não repetir. Primeiro ponto, que é o ter carta na manga. Eu não vou usar isso aqui, eu vou usar outro. Por exemplo, vamos pensar lá no desenvolvimento em relação a políticas públicas. Se você só treinou, sei lá, Paulo Freire, a teoria sem prática vira verbalismo, e tiver Paulo Freire na coletânea, lascou. Aí complicou. Aí você precisa ter Paulo Freire, você precisa ter Peter Drucker, você precisa ter Thomas More, você precisa ter Thomas Hobbes. Sacaram? Eu preciso ter um leque de opções para que eu não fique preso, dependente somente daquela citação. Mas tão somente se eu não tem jeito, eu quero usar aquilo ali, tem que fazer modificações. Tem que fazer as devidas modificações. Olha só, o texto 1, em consonância, foi o Enem 2016, tá? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vim aqui falando sobre a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. O que você deveria fazer? Ampliar artigo 5º, o artigo 5º, no inciso 6º da Constituição Federal de 88, você simplesmente falar o inciso 6º, fazendo uma síntese de que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, já extrapolou, já fez diferença. O corretor vai dizer, cara, que massa, já é uma leitura, é uma percepção diferente. Sacaram a parada? É só isso que eu quero que vocês entendam. Terceira dica, preciosíssima. Mantenha o foco no tema. Lembram aquelas palavras-chave que eu coloquei numa aula anterior? Palavras-chave, aquilo ali é que vai te direcionar para não fugir do tema. Mesmo a coletânea, ela pode te tirar, aqui que está a pegadinha, a casca de banana da coletânea. Se você não focar nas palavras-chave, você vai escorregar. Ou seja, muitos se perdem com as informações genéricas da coletânea. Pessoal, é um concurso, é uma prova. Há uma necessidade de eliminar. A maioria há necessidade. E essa aqui é uma estratégia que eles usam, tá? E a gente precisa ser mais inteligente do que eles. Olha só, no Enem 2017, foi sobre a educação de surdos, tá? Olha o texto 1 como veio, tá? Como veio. O artigo 27 diz o seguinte: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo suas características, interesse e necessidade de aprendizado. Falou de surdo? Não. Falou de deficiente. O que é que muito desavisado, o que é que muitos alunos, olharam a coletânea, texto 1,
deficiência, zeraram, porque não estava falando sobre deficiência de maneira geral, estava falando sobre surdos. Parágrafo único, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade, segurar a educação, a qualidade da pessoa com deficiência, com pessoa com deficiência. Então eu posso generalizar. Não, aqui está genérico porque a oferta de Libras, só que a gente está falando de surdos, a gente está falando de cegos, tá? Então, de Braille, Libra ok, tá? Surdo, mas Braille, algumas pessoas colocaram lá na proposta de intervenção material didático em Braille, pô, não tem nada a ver com surdo, enfim. A gente precisa focar nas palavras-chave, porque a coletânea, ela pode ser genérica, ela pode vir de maneira genérica e a gente precisa especificar. No Enem 2019, olha só sobre a democratização do acesso ao cinema. No texto 3, nós temos o seguinte, olha só esse infográfico aqui, ó, da tela para as telinhas. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Foi proposital? Óbvio que foi proposital, porque iria fazer com que muitos desavisados, ou muitos destreinados, ou muitos que não tiveram a dica com o professor Hilton Almeida do curso Metatextual, caíssem aqui na pegadinha, tá? Escorregasse aqui na casca de banana. E aí muitos colocaram na proposta de intervenção exatamente um acesso maior, que os canais, as emissoras adquirissem mais filmes e disponibilizassem à sociedade, à comunidade. 17% da população frequenta o cinema no total, 19% dos telespectadores de filme na TV vão ao cinema, 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Aqui era exatamente para que o candidato desse a patinada, e muitos patinaram. Você não, você vai ter que focar nas palavras-chave e verificar que a coletânea joga algumas cascas de banana e você não vai cair nessas casquinhas de banana. Resumindo, perceba as pistas, extrapole a coletânea, foco no tema central. Pessoal, se vocês fizerem isso, não tem churumelas, não tem como vocês não arrebentarem na redação, tá? Eu quero ajudar muito vocês, estou disponibilizando um conteúdo, pessoal, que é preciosíssimo, valiosíssimo, estou dando para vocês e vocês precisam apenas treinar esse olhar para a coletânea, beleza? Eu encontro vocês na próxima aula, forte abraço, tchau, tchau!